é essa, o coach mandou a sugestão e é claro que a sugestão do coach sempre é muito boa, que é do Superior Tribunal Militar, que reduziu penas de militares envolvidos em mortes de músico e catador. Não sei se vocês lembram desse fato, né, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2019, durante a GLO, a Lei de Garantia, né, a Garantia da Lei da Ordem, para falar mais precisamente. O tribunal julgou o recurso apresentado pela defesa dos acusados para anular as condenações pelo duplo homicídio do músico Evaldo Santos e do catador de recicláveis Luciano Macedo. Eles foram mortos com 257 tiros durante uma operação na qual militares buscavam autores de um roubo e dispararam contra o carro 257 vezes. Luciano foi baleado ao tentar socorrer Evaldo, que não tinha nada a ver com isso. Por maioria de votos, os ministros entenderam que os homicídios cometidos pelos militares são culposos e não dolosos, como foi sentenciado pela primeira instância da Justiça Militar. O tenente Ítalo da Silva, responsável pela operação, teve pena de 31 anos de prisão, reduzida para 3, de 31 para 3 anos e 7 meses. Outros 7 militares tiveram condenação reduzida, ou condenações, de 28, também para 3 anos. Vejam que redução, né? Em abril do ano passado, a Advocacia Geral da União fechou um acordo para o pagamento de indenização para as famílias. O valor foi dividido, 493 mil para a mãe do Luciano, 123 mil para cada uma das 3 irmãs, 21 mil de pensão vitalícia, até atrasada aí também para elas, 3.500 para pagamento de despesas com funeral e 76 mil para honorários de advogados. Um acordo nos mesmos moldes deve ser fechado também com os familiares do músico Evaldo Santos. Mas de 30 para 3 e de 28 para 3, Coach, é de indignar mesmo nessa pauta que você trouxe aí para a gente, o olhar que a gente precisava tratá-la com mais profundidade, né, Coach? Eles praticamente, os ministros do Superior Tribunal Militar, praticamente inocentaram esses assassinos. E como você lembrou, não foi um assassinato qualquer que acontece, uma troca de tiros, confronto, nada disso. Eles atiraram num carro que tinha uma família 257 vezes. Eram ruins de pontaria, mas acertaram 80 vezes no carro. Eles foram todos condenados a mais de 30 anos de prisão em primeira instância. No recurso feito agora ao Superior Tribunal Militar, eles foram praticamente absolvidos. 3 anos, eles estão livres. Não vai acontecer mais nada com eles. Agora, o mais incrível disso é que, para justificar a absolvição desses assassinos, os militares alegaram que foi um homicídio culposo, sem intenção de matar. Isso o doutor Walter vai explicar melhor para nós. Como assim, sem vontade sem intenção de matar, né? Como explicar isso? Hoje fizeram essa pergunta para a presidente do Superior Tribunal Militar, que foi eleita agora, assume no ano que vem, Maria Elizabeth Rocha. Não sei se o doutor Walter viu essa entrevista impressionante que eu vi na Globo News, no programa da Andréa Beltrão. Uma Andréa mulher Sadi. de uma... A Sadi, né? Era da Beltrão antes, agora é da Andréa Sadi. Minha amiga, Andréa Sadi. Quer dizer, Desculpa. era da Maria Beltrão, não da Andréa Beltrão. Enfim, mas é da Sadi. Diga lá, o que teve? A Maria Elizabeth Rocha, ela fez um depoimento assim, dramático sobre a situação do Superior Tribunal Militar. Quando perguntaram para ela como é que explica que eles absolveram alegando homicídio culposo, que não tiveram intenção, ela respondeu simplesmente o seguinte: não tem como explicar. Isso aí, para mim, Walter, foi o maior escândalo jurídico de 2024. Não há nada que possa ser comparado a isso. Eu queria a tua análise sobre esse fato gravíssimo que aconteceu ontem. Como explicar? Sim. Coach, Diego, o Thales. Thales, eu sempre arrumo aí umas inimizades assim pesadas. Uma vez, Diego, Coach, eu fui entrevistado, veja quanta honra, pelo Thales e pelo Chico Alves. E eu disse a eles, e daí veio a encrenca, que o Tribunal Superior Militar é um tribunal que tem passado,
mas não tem nenhum futuro. Lembra disso, Thales? Eu me referia a essa corte que em 64 teve um papel de guardião da ditadura militar, tem nenhum futuro. Por que militar precisa ser julgado por uma justiça corporativa? Corporativa. Vejam, o Tribunal Superior Militar é composto por 15 ministros. Maioria de 10 ministros são militares. É um tribunal, uma corte corporativa. Bom, disso eu dou um salto e entro naquilo que o Couto bem coloca, e eu afirmo, se essa ministra disse que não tem justificativa, tem sim, um corporativismo. Clara justificativa, com a luz do sol, é um corporativismo. O que eles fizeram? O que eles tiraram da cartola? Tiraram da cartola, inventaram. E o inventor não é só aquele que imagina que faz a invenção, não é o que descobre soluções. Essa invenção foi da seguinte maneira: eles foram condenados por dolo eventual. O que é o dolo eventual? Quando não se quer matar, mas se assume o risco da morte. Quem dá 257 tiros e foram 8 militares, um pelotão comandado por um tenente. Quem dá um carro Ford Ka caindo aos pedaços, 257 tiros e não recebe nenhum tiro. Ora, assume o risco. Não se dá 257 tiros. Não pode. Não é uma ação legítima. Quando se faz esse tipo de ação, esse massacre, e se gera essa tragédia agravada, porque um deles era um catador de recicláveis, o Luciano, que se sensibilizou e foi atender, prestar socorro e morreu, também foi fuzilado. Então, o dolo é sim eventual. E o que o tribunal fez, puxando da cartola, o que? Um coelho envergonhado, certamente, porque tinha uma vergonha aí, a vergonha de se dizer que não, foi imprudência. Imprudência. Imprudência com 257 tiros. Qual é o livro de direito? Qual é o doutrinador que sustenta isso? Que não, nenhum, a não ser o corporativismo. Por isso que eu me oponho a essa declaração de que não, fizeram isso, não tem explicação. Tem sim, tem. A explicação é que existe um tribunal que tem passado e nenhum futuro. E tem um detalhe que não pode ficar despercebido. Atenção, que o Supremo ô Diego, por que o Supremo tem jurisprudência dizendo que crimes contra civis perpetrados por militares, era esse o caso, hein? Civis, sim. 2 civis, um cantor e um catador. Por que o Supremo diz que esse tipo de crime é julgado pela justiça comum e, nesse caso, foi pela justiça militar? Porque quando o Michel Temer baixou esse ato de garantia de lei e de ordem, os militares exigiram que fossem julgados, em qualquer caso anormal, pela justiça militar. E o constitucionalista Michel Temer, sem nenhum compromisso com os direitos humanos, aceitou isso. E está lá. É por isso que eles estão sendo julgados por um tribunal militar com vítimas civis. É tudo muito revoltante, né, Couto? A LDO já tinha terminado a vigência. GLO, né? Então, GLO já tinha terminado a vigência.
Até isso foi ilegal. Só eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que cabe, nesse caso aí, o recurso ao Supremo Tribunal Federal? Olha, veja, qual é a questão constitucional que existe? Que o Supremo é um tribunal constitucional. Ora, a nossa é um tribunal de defesa da Constituição. E o que que a Constituição defende? A vida. E o que aconteceu aí? As vidas duas foram tiradas. Então, cabe, em tese, evidentemente tem que ver peculiaridades, mas se a gente olhar o aspecto constitucional, cabe sim. Alice, quer falar? Diga. O caso é o seguinte, primeiro esse Supremo Tribunal Militar, ele tem uma foto da Dilma, que é uma foto histórica dela, depondo no STM, que é ela mostrando o rosto e os ministros todos escondendo o rosto. Né? Os ministros com vergonha, né, do que estavam fazendo, escondendo o rosto. Depois esse tribunal, que serviu a ditadura dessa forma, ainda fez outra. Teve uma bomba no Rio Centro, que eles levaram a bomba para o Rio Centro, e o relator do caso, o coronel Job Santana, Job Lorena de Santana, concluiu que foram terroristas que botaram a bomba no colo do militar e ela explodiu. Quando todas as evidências mostravam que aqueles dois militares dentro do carro estavam armando a bomba quando ela explodiu. Então, é um tribunal de mentirinha, é um tribunal que até o Bolsonaro fizeram um acerto lá com o Bolsonaro e o Bolsonaro acabou topando pedir demissão do Exército para não ser expulso e pronto. Então, essa justiça militar, ela devia, eu não sei, eu acho que, não sei se o professor podia me dizer isso, ela pode ser extinta? O problema todo é se a extinção dela é cláusula pétrea. Por quê? Porque existe uma estrutura de Estado. Então, precisaria haver uma reflexão se é cláusula pétrea ou não, porque os constitucionalistas entenderam por essa forma de justiça e criaram a estrutura do Estado. Então, mas eu tenho certeza, Thales, que numa nova Constituição, não sei quando, agora evidentemente não é o momento, mas esse tribunal deverá ser extinto. Não existe mais uma explicação para isso. Se você pegar o Código Penal Militar, veja, por que que um juiz comum, não estou falando, a justiça do trabalho é uma necessidade. Essa distinção entre justiça estadual e federal, que decorre do princípio federativo, mas mais do que isso, questões estaduais por tribunais estaduais pelo princípio federativo. Questão federal, questão da União, uma justiça federal. Questões trabalhistas que são complicadas, que têm um relacionamento todo especial, que já teve um tempo que existia o vogal empregador e o vogal empregado. Isso é absolutamente necessário. Agora, se a gente pegar, volto ao ponto, o Código Penal Militar, vamos ver os crimes militares. Por exemplo, um sentinela dormir em serviço. Veja, em época que não é de guerra. Encabimento, isso tudo. E vejam, existe uma equiparação salarial, eles são do poder judiciário. E outra excrescência, ora, a partir do momento que eles se tornam órgãos, não são agentes, são órgãos do Poder Judiciário, aparecem fardados, me julgam fardados, para quê? Para mostrar, na minha ótica, na minha chave de leitura, que é um tribunal corporativo, que eles estão lá julgando entre eles, numa corporação. E essa maioria, que são 10 ministros militares e só 5 civis, e que já dá um descompasso, revela que é um tribunal corporativo.
Lembrando que a gente está falando aqui da morte, de uma morte brutal de duas pessoas inocentes, né? E é claro que isso suscita os debates sobre a questão da justiça militar, mas coloca a foto de novo aí dos dois que infelizmente perderam a vida, né? Perderam suas vidas nesse crime, né? Que aí não dá para chamar de outro jeito ou não execução, né? Foi uma execução sumária ali com 257 tiros do Luciano. Deixa eu trazer o nome certinho aqui do Luciano Macedo. O Luciano Macedo é catador de recicláveis e o músico Evaldo Santos. Oi, Thales. O curioso é que o tribunal concluiu que eles deram 257 tiros sem intenção de matar. Com intenção, né? Com intenção, imagine quantos seriam, né? Imagina um tribunal desse num outro time, num outro campo, numa área ambiental, 257 tiros num passarinho. Não foi para matar, não, viu? Foi para ele parar de cantar. Até fico me perguntando, assim, em qual manual, né? Porque, assim, para a pessoa, mesmo assim, se eles quisessem matar, estivesse oferecendo risco a eles, dar 257 tiros, né? O que é isso, né? Me parece um negócio, assim, sei lá, tá com raiva, sei lá, tá com ódio no coração, vou aqui descarregar quase 300 tiros, né? Porque, pô, um tiro só já mata, né? Imagine 300. E veja as circunstâncias, né? Um carro, um Ford Ka ocupado, e eles se apavoraram, os que estavam dentro do Ford Ka. Imagina, de repente aparece aí, dentro do clima, qual era o clima? O clima era no Rio de Janeiro, de época de confronto. O que acontece? Ficaram com medo. E depois tem outra, isso é importante. Aí que fugiram, todo mundo tem o direito de fugir. A polícia tem o direito, tem o poder, dever de realizar as ações necessárias, mas não de matar. Isso não é ação necessária. Então, garantir a própria expressão, o próprio. E lembrar, e se não me foge a memória, Thales, que tem memória de elefante, lembra de tudo. O Thales, dentro desse clima, não tinha sido logo após esse general Braga Neto ter assumido o comando das polícias. Foi. Segurança do Rio de Janeiro. Foi sob a gestão dele. Ele era o comandante da GLA. Viu, Walter? Outra coisa que esse episódio dramático mostra, que as Forças Armadas não devem ter papel de polícia, não é para combater a violência urbana. Pelo contrário, a gente viu aí que eles só pioram a situação, eles não estão preparados para isso, o serviço policial. Né? E aí eles soltam soldados jovens ali, sabe, como se estivessem indo para a guerra. E a guerra contra quem? É contra o povo brasileiro. É um povo que tem cor e tem classe social, eu diria ainda, acrescentaria, meu amigo Ricardo. Exato, agora, Diego, em cima disso que você fala, e tem classe social, veja a diferença. Esse catador de reciclável, ele escutou todo aquele tiroteio, ele foi lá para prestar socorro. Veja o grau de humanidade de um e compara com o pelotão executor do outro lado. Agora, o que me chama a atenção, e é bom a gente abordar isso, é um aspecto que está passando batido. Todo mundo fala, bom, reduziram de 31 anos o caso do tenente para 3 e 7 meses. E os outros 7 integrantes do pelotão, de 28 anos para 3 anos. Mas ninguém está falando que muda o regime prisional. De 31 anos ou 28 anos, porque é pena acima de 8 anos, o regime é fechado. E o que ocorre com sanção até 4 anos, até igual a 4 anos, essa está baixa. O que acontece?
Livre. Regime aberto. E o que diz a lei? Diz em casa de albergado. Tem casa de albergado suficiente? Se constroem casas de albergado? Não. Qual é a jurisprudência do Supremo? Quando o Estado não cumpre a sua obrigação, não faz casa de albergado, se dá prisão, albergue domiciliar. E preciso ver o acórdão, eu estou querendo ver de todo jeito, para ver o seguinte. Veja, a lei fala que crimes cometidos, crimes não violentos e com pena abaixo de 4 anos, igual ou abaixo de 4 anos, é o caso, abaixo de 4 anos, se pode dar o quê? Se pode substituir a pena por restritiva de direitos. Mas diz a lei, desde que o crime não seja violento. Será que eles consideraram essa barbaridade um crime não violento e ainda fizeram a mudança, a alteração para a sanção restritiva? Isso eu não consegui ler o acórdão ainda, porque o julgamento foi hoje. Ainda não consegui, mas veja, só de entrar num sistema aberto, com prisão domiciliar, quer dizer, poder ainda sair de dia para trabalhar e voltar só à noite para dormir em casa, isso aí, olha, eu fico imaginando um músico, imaginando um catador e vendo a desvalorização, o desvalor que o tribunal deu a eles. É uma pena. É como se fosse um soco no estômago, né? Um tapa na cara, sei lá, de todos nós, da sociedade, o que acontece aí, enfim. E se a gente não chama a atenção, passa batido, né? Passa batido, infelizmente. A gente não, aliás, Ricardo Couto, que chamou a atenção para essa notícia de hoje. Professor, um abraço, viu? Obrigado pela participação aqui conosco. Foi um prazer. Tchau, Thales. Olha, se a gente não se vê mais, um bom Natal para todos. Thales, estou torcendo para o Flamengo, torcendo muito, para ele cair para a segunda divisão. Que isso, que isso. Ele não consegue. Desnecessário, né? Que clima, que clima. Tchau. Ele torceu Obrigado, por isso a vida Diego. inteira e nunca conseguiu. O Flamengo nunca caiu para a segunda divisão. Pô, mas acabaram com o Mundial, não tem mais o Mundial que ele ganhou. Mas agora mudou de nome, então não tem mais o Mundial. Precisa dar o golpe. Precisa dar o golpe para tentar tirar um título do Flamengo. É isso. Olha aí. Tchau, obrigado. Golpista. Não passarão. Obrigado. Não passará. Tchau, professor. Tchau, palmeirense. Valeu. Obrigado ao professor Walter Maierovitch.